Tem aquele dia que tu já sabe que vai ser uma benção. Tem aquele dia que já dá sinais que vai ser uma benção. Não é? Não tem dia que você já sente que o trem vai dar certo. Não tem esse dia assim? Ou não? Hã? Que você já acorda bem, você já acorda, sabe? Já diz assim, não, vai arrebentar. Não tem? Vocês estão aí? Aí, glória a Deus. Mas tem aquele dia que não começa bem. E aí, você assistiu nas Olimpíadas, teve duas moças que elas ganharam na vela, aqueles barcos. Viu não? Viu? E eu naquele dia da medalha eu acompanhei. E toda vez que eu vejo um atleta vencendo, me dá vontade de chorar, porque eu lembro de Paulo. Amém? Eu lembro também da mensagem que Jesus fala, que ao vencedor dar-lhe-ei comer do maná. Não é? Não é assim? Então, quando eu vejo um camarada vencendo, um atleta, eu me emociono porque eu lembro da Bíblia. Amém? E eu acompanhei esse dia dessa vela, e elas escolhiam o lado e passava para o outro lado e ajustava a vela para que o vento batesse, e elas começaram atrás. E aí elas escolheram um lado, e o vento ajudou. Amém? E o que aconteceu? Elas passaram e venceram. Diga glória a Deus. Então tem aquele dia que é um dia mau, e você vai ter que dar uma virada para fazer aquele dia mau virar bom. Entendeu? Você viu que aquele dia é um dia mau, você não pode aceitá-lo e dizer assim, não. Aí tem gente que ajuda o diabo, né? Que diz assim, não, hoje a bruxa está solta. Não tem gente que fala? Hein, gente? Quer dizer, você ajuda o diabo aí. Não, hoje é dia perdido, hein? Trem tá feio. Então naquele dia que o dia está mal, você tem que dar a virada no vento. Amém? E você vai ajustar a vela para que aquele dia que começou ruim seja um dia bom, se transforme num dia bom. Não é para você aceitar que é um dia mau. Diga glória a Deus. E hoje, você já acordou como se uma pessoa estivesse cantando uma música no seu ouvido? Vocês estão aí? Quem está aí, diga amém. Você já acordou assim, como se alguém... E aí você já acorda cantando? Como se você dormindo, aí está cantando aquela música, aí você já acorda. Eu acordei hoje
E alguém estava cantando essa música para mim. Amém? Aí eu acordei, a música ficou na minha cabeça, e era assim a música, era é meu, só meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Já ouviu essa música? Já? Quem já ouviu essa música? É antigona ela. E aí eu acordei e ficava. Quer dizer, eu dormindo, estava cantando a música, e aí eu acordei. É meu, só meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E eu fiquei pensando assim, o dia vai ser uma bênção. Amém? Aí eu já dobrei os joelhos e abri a Bíblia. Mateus, capítulo 10, 29. Amém? Jesus disse, e faz uma pergunta: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o quê? Sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Até aqui. Amém? E aí Jesus está falando o seguinte, ele faz uma pergunta: não se vendem 2 pardais por um as? E as era uma moeda, e esse as, ele era a moeda de menos valor. Era a moeda de menos valor. Mas mesmo sendo de menos valor, dava para comprar quantos pardais? 2. O pardal, passarinho, era, naquela época, era comida de pobre. O boi cevado era de rico. E os passarinhos era comida de pobre. Mas os passarinhos também eram usados para sacrifício para Deus. Só que não se oferecia um passarinho só para Deus, tinha que ser vários passarinhos. E eu lembro, na minha época, eu fui criado na roça. Amém? Amém? Fui criado na roça. E eu lembro que a gente lá chama peteca, aqui vocês chamam estilingue. É estilingue que chama aqui? Lá a gente chamava de peteca, de soro. E a gente ia matar o passarinho para poder comer assado. Então Jesus disse assim: olha, não se vendem 2 passarinhos por um as. Aí ele diz assim: e nenhum deles cai aonde? Em terra,
sem o consentimento de vosso Pai. Aquele passarinho que estava lá, de repente, pum, uma pedrada, e ele caiu, ou foi capturado, porque naquela época existia o laço do passarinheiro, uma armadilha. Aquilo só acontecia com o consentimento do Pai. Quem está entendendo? Entenda bem. Aí Jesus fecha dizendo assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Diga glória a Deus. Olha para o pastor. Às vezes a gente age de uma forma como se Deus não tivesse vendo, como se Deus não tivesse notando, como se Deus não tivesse se importando. E a pessoa diz: Deus não me responde, Deus não ouve minha oração, Deus não se importa comigo. E aquele pensamento dela é um pensamento que não condiz com a Bíblia. Por quê? Vou dizer para você: se o Pai ele tem que conceder que um passarinho caia, quer dizer, só cai se ele consentir. Quer dizer, consentimento, permissão, autorização. Aquele passarinho que vale tão pouco, que com a moeda que valia 30 minutos de trabalho, um asse era 30 minutos de trabalho, e dava para comprar 2. Mesmo um passarinho valendo tão pouco, para ele cair, tem que ter o quê? Tem que ter a permissão de Deus, senão ele não cai. Entenda uma coisa, nós vamos chegar lá. É porque eu aprendi que o mineiro tem que comer pela beirada, né? Não fala? Então, se um passarinho tão simples, que vale tão pouco, precisa do consentimento de Deus para cair, e ele ainda fala o seguinte: olha, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Você, às vezes, cai um cabelo da sua cabeça e você nem nota. Não é verdade? É ou não é? Mas quando cai aquele fiozinho assim, você não nota. Quem nota? Deus nota. Ele está dizendo ali, quando aquele fiozinho -1, aí daqui a pouco cai outro, aí Deus -2. Se esse Deus, que tem que dar a permissão para um passarinho cair, esse Deus que contabiliza os teus cabelos,
Como que esse Deus não vai se importar com você? Se Ele se importa com um passarinho, e a Bíblia diz que Ele alimenta os passarinhos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: valeis muito mais do que pardais. Eu estou acompanhando a sua vida já tem muito tempo. Talvez você ainda não me notou, mas eu tenho acompanhado a sua vida desde o dia que você nasceu. Ah, pastor, mas eu tenho levado quedas e mais quedas, com o consentimento do Pai, igual o passarinho que só cai com o consentimento de Deus. Mas eu tenho tropeçado. Pois é, Deus tem permitido, porque às vezes um tropeço nos ensina mais do que a vitória. Oh glória! Senti algo aqui agora. Acho que isso aconteceu na minha vida. Às vezes o tropeço ensina mais do que a vitória. O tropeço nos leva, não que você vá, não, então eu vou tropeçar que é para eu, não, mas quando você tropeça, quando você vê o quanto Deus te ama, sabe? Então, as quedas que você levou e as coisas que você já perdeu, tudo com o consentimento do Pai. Porque você vai concordar comigo, a pessoa que só tem vitórias, só vitórias, e eu digo que às vezes a dificuldade não nos afasta de Deus, mas sim, às vezes a abundância nos afasta de Deus. Então, por isso, Deus permite algumas coisas acontecerem ao consentimento dEle, para que você venha abrir os seus olhos. Então, a pessoa que fala assim: Deus não está me notando, Deus não está me vendo, Deus não está se importando comigo, não condiz com a Bíblia. Porque essa mensagem fala de um Deus detalhista. Diga amém. Amém. Um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Um Deus que viu as moedas de uma viúva pobre no meio de um monte de gente, um monte de dinheiro, um monte de rico. Não foi? Tinha um monte de rico ofertando e grandes somas. Mas o nosso Deus, Ele é tão detalhista que Ele enxergou uma mulher com algumas moedas. É o Deus que no meio de uma multidão Ele conseguiu notar um toque. No meio de uma grande multidão que te aperta, Ele conseguiu notar um toque.
e curar uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Não foi? Foi ou não foi, gente? Vocês estão aí? Vocês estão calados hoje? O que é que você... Hã? Então o nosso Deus é um Deus de detalhes. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque tem coisa que tu não fala, mas tu pensa. É ou não é? Tem coisa que você não fala, mas você pensa. Tem coisa que você não pega, mas você olha. E como nosso Deus é um Deus de detalhe, a gente tem que ter cuidado. Amém? Então diz assim, Jeremias 17:10: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, quando Jesus falou assim: ei, não se vendem 2 pardais por um mas? E não cai, nenhum deles cai sem o consentimento do Pai? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Se você ver na sua Bíblia, o título dessa mensagem lá em cima está assim: os estímulos. Então, Deus, Ele te esquadrinha, Ele te acompanha, Ele está vendo tudo. Amém? Aí você diz assim: poxa vida, está faltando isso. Deus está vendo. Ou não está? Abraão disse assim: mas eu não tenho um herdeiro. Deus estava vendo? Ele falou: mas eu não tenho herdeiro, senhor. Deus estava vendo. Deus está vendo tudo. Ah, pastor, então por que não aconteceu? Porque tem o consentimento de Deus para alguma coisa. Jesus foi para o deserto com consentimento do Pai, não foi? Então tem coisas que acontecem na sua vida que é consentimento de Deus. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Tem coisa que Deus não quer, mas permite. Não é o querer de Deus, mas é a permissão de Deus. Tem coisas que não são o querer, a vontade de Deus, mas é a permissão. Amém? Diga glória a Deus. Tinha Isaac, e o irmão dele era Ismael. Não é esse? Ou não? Filho de quem? De Abraão, né? Deus, o plano de Deus era para quem? Era para Isaac. E Ismael? Consentimento. Porque você sabe que Sara não podia ter filho. E deu uma agonia nela, né? Deu uma ansiedade nela, ela foi lá, disse: não, então fica com a minha serva. Então tem coisa que não
Não é o que Deus queria, mas às vezes Deus permite. Então, o diabo quer que você fique pensando que você não vale nada. O diabo quer que você pense que Deus te esqueceu, que você não é ninguém, que ninguém te ama, ninguém te quer. E ó céu, ó vida, quer que você fique para baixo. Isso é uma jogada do diabo, para que você se sinta só, abandonada. Entendeu? Isso é um plano do diabo para que você ache que a sua vida não tem valor. Mas Jesus nessa mensagem fala que se um pardal ele cuida, se os teus cabelos estão contados, então você tem um valor para Deus muito grande. Amém, gente? Você tem um valor muito grande e Ele está te olhando, e as quedas vão te ajudar, vão te fortalecer, vão te levantar, vai fazer você crescer. As dificuldades da vida, os desertos da vida, Deus permite para despertar uma fé que talvez está aí dentro do teu coração e está quase morrendo. E Deus permite para que você abra os olhos, para que você olhe para Deus, para que você o busque, porque às vezes, quando tudo está bem, a gente fica mole só. Quando tudo está bem, a gente fica uma mosca. Então, em nome de Jesus, você é valioso. Você tem valor. Amém? Existe uma contabilidade de Deus. Existe alguém contando até os seus cabelos. Nosso Deus. Deus está contando até os teus cabelos. Não vai saber do que você precisa? Como é que um Deus vai te abandonar se Ele conta até os teus cabelos? Então, em nome de Jesus, pega essa palavra e use ela como escudo. E quando o diabo vier falar assim, sua vida não tem sentido, Deus te esqueceu, você foi abandonado, ninguém se importa com você, ninguém faz conta de você. Aí você vai pegar essa palavra e usar desculpa. Faz conta assim, até meus cabelos estão contados, Deus está cuidando da minha vida assim. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Espírito Santo possa testificar isso aí dentro de você. Porque talvez você diga assim, mas é o Senhor que está falando. Uma coisa é eu falar, outra coisa é Deus aí dentro do teu coração falar com você que você tem um valor muito grande e que Ele tem acompanhado a sua vida, apesar das quedas, apesar das perdas. Quem entendeu? Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche os olhos. Eu não sei porquê, mas eu sinto no meu coração de que
alguém estava se sentindo abandonada, rejeitada. Alguém estava dizendo assim: Deus não está ouvindo as minhas orações, Deus não se importa, Deus não está se importando, Deus não está vendo, Deus não está vendo. Parece que eu estou falando para alguém que se sente esquecido, que se sente sem valor. Talvez alguém que não te dá valor, mas Deus não é assim. Talvez o desprezo que você está sentindo, aquele desprezo não vem de Deus, mas Ele permitiu que acontecesse. Ele consentiu para que mexesse aí dentro de você, para que algo despertasse aí dentro de você. Deus consentiu essa perda para que você tomasse uma atitude. Mas Deus tem que falar no teu coração. Espírito Santo, fala no coração dessa pessoa, Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor
você está, saiba que, além de consentir em algumas coisas, em permitir algumas coisas, em contar os teus cabelos, todos esses detalhes, todo esse acompanhamento. Às vezes a criança, ela corre na frente do pai e ela tropeça. Mas isso não quer dizer que o pai não esteja lá. E talvez você tropeçou e você carrega essa culpa. Você carrega esse peso. E hoje você pode dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais esse fardo. Está pesado. Esse fardo é pesado demais. Eu não estou suportando esse fardo. Lança sobre Ele, e Ele vai te dar um fardo leve. Ele te perdoa, Ele te dá mais uma chance. O nosso Deus, Ele está dizendo para você: olha, eu cuido dos pardais, mas você vale muito mais. Você é imagem e semelhança de Deus. Ele não desiste de você. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu dessa pessoa. Talvez meu pai, a família desistiu. Talvez um companheiro, a companheira desistiu. Mas o Senhor não desiste. O Senhor, o Deus que conta os cabelos, o Deus que conta as suas orações, as suas lágrimas, Ele conta os teus dias. Receba o perdão do Senhor. E se você tem dito para Deus: Deus, o Senhor não me responde, o Senhor me abandonou, fala para Ele agora: Senhor, eu estava errado. Eu não sabia que o Senhor me acompanhava tão de perto. Eu não sabia que o Senhor estava tão perto, tão perto. Oh, aleluia! Bendito, santo, santo, santo. Ele anda contigo. Ele está do teu lado todos os dias. Ele disse que estaria contigo até a consumação dos séculos. Oh, glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias a ti, Senhor.
Ele se importa